Muito bom, caríssimos. O que a gente vai ver aqui no bloco de hoje, na aula de hoje? A gente vai ver o seguinte: previdência privada e provavelmente já vamos iniciar a parte de assistência social. Então, estamos caminhando. Seguridade social, já vimos princípios, a gente está vendo previdência, assistência, vamos ver também um pouquinho de saúde, depois a gente já entra fortemente na previdência social mesmo, na legislação 8.213, depois 8.212. Bom, então, previdência privada é o seguinte, o sistema é um sistema de previdência, mas, como já diz o nome, é uma previdência complementar, não é a previdência pública. Você tem, na verdade, quando a gente fala em previdência privada, dois grandes sistemas. Você tem a chamada previdência privada fechada e previdência privada aberta. O que é previdência privada fechada ou ainda fundos de pensão? São entidades, pessoas jurídicas, que atendem trabalhadores de uma empresa. Pode ser uma empresa privada, pode ser uma estatal, pode ser um órgão de classe, por exemplo, a OAB tem, alguns sindicatos têm também. Então, por que chama fechada? Porque só pessoas ligadas àquela empresa ou àquele sindicato ou aquele órgão de classe que podem participar. Vou dar um exemplo para vocês. Fundo de pensão dos trabalhadores do Banco do Brasil, dos funcionários do Banco do Brasil, que é o fundo de pensão da Previ. Então, eu não posso participar. Ah, mas eu quero participar. Você é do Banco do Brasil? Não, não sou. Então, não pode participar. E tem também a previdência privada aberta, que é, como já diz o nome, qualquer um pode, sei lá, passar no banco agora e falar, eu quero um PGBL. Na hora, vão te servir um cafezinho e tal, o banco está louco para vender um PGBL. Por quê? Todo mundo pode participar, você vai pagando todo mês e após um tempo, período, você vai poder receber essa complementação de aposentadoria. Esse é um tema super importante, previdência privada, pouco desenvolvido no Brasil, teve muitas falcatruas nos anos 70, 60, quebraram muitas empresas, então o Constituinte quis colocar na Constituição, quis dar matriz constitucional para dar mais força a esse sistema. Vamos ver o que a Constituição fala de previdência privada no seu artigo 202. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Vou ler e vou comentando. O 202 fala assim, o regime de previdência privada de caráter complementar. O que quer dizer caráter complementar, gente? Significa assim, a ideia é que você tenha uma previdência pública, sei lá, o INSS, e você complemente os valores do que você recebia. Por exemplo, faz de conta que você é uma pessoa recebe um bom salário na iniciativa privada, R$ 10.000, ok. Daí quando você se aposenta, você não vai ganhar 10 mil. Existe um teto no regime geral de previdência social, que hoje é 5.839. Então, você caiu a tua renda. Você fala, puxa, mas eu queria manter o meu padrão de vida. Legal. Daí você complementa com a previdência privada, para receber aproximadamente os 10 mil que você recebia quando você estava em atividade. Por isso que a gente fala caráter complementar. E organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social. Tem nada a ver. Por exemplo, PGBL do Bradesco, do Itaú, Bradesco e Itaú que contam, que fazem a gestão, a administração, enquanto que a Previdência Pública ou é um regime próprio ou é o INSS. Será facultativo, então, ao contrário da Previdência Pública, que a gente já viu que é obrigatório, aqui é facultativo. Não é obrigado a participar de um sistema de previdência, sequer do FUNPRESP, que são os fundos de pensão de natureza pública. Você, se quiser sair, quando eu tomar posse no TRF4, eu entro como no FUNPRESP, entra no FUNPRESP, mas continua sendo facultativo. Você pode no dia seguinte falar, eu quero ser excluído do FUNPRESP, porque toda a previdência privada, mesmo o FUNPRESP, que é um fundo de pensão de natureza pública, eles são facultativos, baseado na constituição de reservas, dinheiro, que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Qual é essa lei complementar? Hoje em dia são duas. A Lei Complementar 108, de 2001, e a Lei Complementar 109, de 2001, que regem a previdência privada no Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui no parágrafo 1º. A Lei Complementar que trata esse artigo assegurará ao participante é o nome que eles usam na previdência privada para segurado, tá bom? Quando você fala participante na previdência privada, ele está falando de segurado. Dos planos de benefícios das entidades de previdência privada, o pleno acesso a informações relativas à gestão dos seus planos. O problema aqui é o direito à informação, para garantir que você tenha uma governança corporativa adequada,
como eu falei, teve muita falcatrua há uns 40, 50 anos atrás e quebraram muitas entidades. Então, hoje, as pessoas têm que ter direito à informação para evitar, claro, de serem enganadas. O que mais? Vamos dar uma olhadinha aqui no parágrafo 2º. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos, plano de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como a exceção dos benefícios não integram a remuneração dos participantes. O que quer dizer isso? É assim, normalmente funciona, isso é fundo de pensão. Fundo de pensão, então, sei lá, você trabalha numa estatal, faz de conta que você é empregado da Caixa Econômica Federal, você tem um fundo de pensão. O fundo de pensão é o quê? Essa entidade de previdência privada. No caso da Caixa, chama FUNCEF. Ok. O fundo de pensão, ele faz o seguinte. De onde vai o dinheiro? Você tem uma conta individual, uma conta sua, né? Você coloca um aporte, você põe todo mês um dinheirinho e a patrocinadora, o que é a patrocinadora? A empresa que você trabalha, for a Caixa, por exemplo, a patrocinadora que trabalha na Caixa, a patrocinadora é a Caixa. Ela põe também todo mês um dinheirinho, perfeito? Então, esse dinheiro que a Caixa pôs, ou que qualquer patrocinadora pôs, não integra o contrato de trabalho. Porque vocês sabem que na trabalhista tem muito isso, né? Tudo que eu pago todo mês acaba integrando o contrato de trabalho e tendo reflexos nos direitos trabalhistas, fundo de garantia, férias, etc. Aqui não. As empresas podem conceder esse benefício para os seus empregados sem ficar com receio de que esse valor vai integrar o salário para todos os efeitos. Parágrafo 3º do 202. É proibido, é vedado, o aporte de recursos a entidades de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou quaisquer outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Então, é assim, se tiver dinheiro público, gente, o ente público não pode ajudar o fundo de pensão, não pode ajudar a entidade de previdência privada financeiramente, salvo na condição de patrocinador, que é pondo a parte do empregador. Mesmo assim, tem que ser um por um, tá ok? Não pode ser acima da contribuição do empregado. Vamos lá, por exemplo, FUNPRESP. Só para citar aqui o FUNPRESP. FUNPRESP, a União vai colocar o quê, se você participar do FUNPRESP? De 6,5% a 8,5%. 6,5% a 8,5%. Você vai colocar, né? 6,5% a 8,5%. E a União também vai alocar recursos nesse sentido, mas não podem superar a sua contribuição. Então, você faz a sua contribuição variável, né, de 6,5% a 8,5%, e a União faz a contribuição dela, que não pode ser, se você puser, por exemplo, R$100, o valor corresponder a R$100, R$200, o máximo da contribuição da União Federal no FUNPRESP é R$100, R$200, é um por um. Numa estatal, por exemplo, os Correios. Os Correios têm um fundo de pensão chamado Postales. Então, você trabalha no Correio, você é um carteiro, você paga R$100, R$50 todo mês, o Correio, no máximo, pode pagar o quanto? É o princípio da paridade. No máximo, R$50. Tá perfeito? Vamos seguir. Parágrafo 4º, ainda falando de previdência privada. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direto ou indiretamente. Então, há muito receio da atividade estatal na previdência privada, para evitar desvios, né? Enquanto patrocinadoras das entidades fechadas de previdência privada, suas respectivas entidades fechadas. Então, aqui é previsão de uma lei complementar para regulamentar quaisquer situações de fundos de pensão, entidades fechadas, nas quais existe dinheiro público, seja na sua totalidade, né, a União, Estado, Distrito Federal, municípios, seja na administração direta, seja na administração indireta. Essa lei complementar é a já citada Lei Complementar 108 de 2001. Essa daqui que disciplina a relação entre a União e
as entidades fechadas, a União, Estados, Distrito Federal, Município e as entidades fechadas de previdência. Muito bem. De previdência social, nós encerramos. Primeiro a previdência pública, características, depois nós vimos a previdência privada. Legal. Vamos ver agora a assistência social, que é o segundo braço da Seguridade Social. Então, assistência social, gente, é só para as pessoas mais pobres. Não existe assistência social para as pessoas que têm uma boa condição financeira. Isso não tem sentido. Então, assistência social só para as pessoas em estado de miserabilidade econômica. A gente vai dar uma lida nos artigos 203 e 204, comentando, para você ficar com o conceito claro de assistência social. Assistência social será prestada a quem dela necessitar. O que quer dizer isso? Apenas as pessoas necessitadas, as pessoas que são, como comumente nós chamamos, pessoas pobres, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Então, ele é um sistema que atende exclusivamente pessoas pobres, ele é um sistema o quê? Não contributivo. Por quê? Se a pessoa é pobre, não tem como contribuir, então não posso exigir. Ele é o contrário da Previdência. A Previdência Social, como é que é? Pagou, tem direito, não pagou, não tem direito. Ele é contributivo. E a assistência? Pelo contrário, sistema gratuito, não contributivo, porque atende quem não pode contribuir. Quais são os objetivos da assistência social? Vai atender as pessoas em estado de vulnerabilidade, pobres, em primeiro lugar, mas principalmente as pessoas mais vulneráveis. Então, a ideia é proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e velhice. São, dentre as pessoas mais pobres, aquelas que são mais vulneráveis às condições e consequências da ausência de recursos. Então, por exemplo, uma pessoa idosa já tem dificuldade por ser idoso, mas se é idoso e não tem dinheiro, é pior ainda. Se é adolescente, uma criança, para cair em prostituição, drogas, etc., quando não tem condições financeiras, então tudo isso foi pensado pelo Constituinte. O amparo às crianças e adolescentes carentes. São o quê? Os objetivos da assistência social. Mais um, gente, vamos lá. A promoção da integração ao mercado de trabalho. Claro, para possibilitar, se é difícil o emprego para todos nós, não há dúvida que para as pessoas mais pobres, que têm normalmente uma educação formal menor, reduzida, com uma menor qualificação, ela tem mais dificuldade. Então, se deve auxiliá-la mais a encontrar um emprego. Isso que a gente chama de integração ao mercado de trabalho. Que mais? Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Gente, o que quer dizer isso? Isso até habilitação são treinamentos e a reabilitação são treinamentos, cursos, né? Para as pessoas integrarem a sua vida comunitária. Isso para as pessoas deficientes. Então, habilitação é a ideia de primeiro emprego. Então, eu tenho que auxiliar a pessoa, não só com relação ao emprego, mas principalmente com relação ao emprego, vou habilitar para exercer uma função, mas não só para o emprego. Então, você pode, por exemplo, conceder uma órtese, uma prótese, facilitar uma atividade para aquela pessoa em decorrência, ou dependendo do seu nível de deficiência. E reabilitação é quando uma pessoa, por exemplo, ela não era deficiente, mas se tornou deficiente a posteriori, por exemplo, por causa de um acidente. Então, aí ela já tinha uma profissão, não pode mais exercer, vai ter que exercer outra profissão. Isso que a gente chama tecnicamente de reabilitação, ok? Por fim, o inciso 5º do 203, ele fala do LOAS, garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Isso aqui é o famoso LOAS, popularmente conhecido. O nome técnico mesmo é benefício de prestação continuada, que corresponde a um salário mínimo para o idoso, a partir de 65 anos, seja homem, seja mulher, ou ao deficiente, pessoas que tenham impedimentos de longo prazo, mais de 2 anos, de caráter intelectual, mental, físico ou sensorial, que lhe dificultem a vida em sociedade. Deficiente ou idoso, não é, ou idoso e muito pobre, que tenham renda inferior a 1/4 de salário mínimo.
essas pessoas serão beneficiadas com um salário mínimo, que a gente chama popularmente de LOAS, mas o nome técnico é benefício de prestação continuada, principal benefício da assistência social. Tem mais temas, tem mais um artigo para a gente analisar de assistência social, mas fica para o próximo bloco, tá ok? Até uma próxima!